Agora sim, a gente está aí já há alguns dias, hoje continuando, né? Bom dia, Juliana. Continuando a questão do espírito de conhecimento. E daí, queridos, às vezes eu fico pensando, né? Como que tá o coração de cada um, como que cada um tá recebendo. Porque, às vezes, dá uma impressão, e eu não tô falando uma impressão de vocês, até mesmo o meu espírito dá essa impressão, de que a gente quer, a gente olha o contexto geral, né? Dessa manifestação dos sete Espíritos de Deus. E, e a gente pensa assim, olha, esse aqui, por exemplo, o temor, não, temor eu preciso do temor. Sabedoria, não, eu tenho que ter sabedoria, porque na verdade todos nós buscamos, né, por essa sabedoria. E daí parece que algumas dessas manifestações, elas são menos importantes, não no sentido de que eu não quero, mas assim, eu quero tudo. Mas se essa daqui eu não tiver, então tá tudo bem. Mas, na verdade, queridos, em outros dias que eu já ministrei, eu já falei um pouquinho acerca disso, e eu quero trazer isso novamente. O Espírito já está em nós, amém? E nós precisamos nos santificar e buscar até que a gente tenha essa plenitude. E, e eu estava aqui agora pela manhã estudando um pouquinho acerca do Espírito de conhecimento e orando, né? É, falando com o Senhor, né? É, Senhor, o que que é o conhecimento? Você já parou para pensar? Porque a gente, no dia a dia, a gente fala assim, eu conheço fulano. E muitas vezes acontece alguma coisa e a gente pensa assim, nossa, eu pensava que eu conhecia fulano, mas eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. Então a gente agrega essa questão de conhecer se eu conheço algo ou não, e isso não está errado. Mas na verdade, queridos, o conhecer a Deus, a palavra conhecimento vai estar ligada a discernimento, né, a capacidade de distinguir aquilo que é do Senhor ou não, mas o conhecimento, ele vai me conduzir a níveis de confiança. Quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu confio no Senhor. Quanto mais a gente fala tanto, né, eu estou buscando o Senhor, o apóstolo até, às vezes, dá umas corrigidas, né, acerca disso, porque ele diz assim, que a gente busca, é, é, e parece que nunca tem, né? Mas quanto mais eu me disponho a buscar, não no sentido de que eu não o tenho, mas no sentido de o conhecer, mais eu vou ter. Shalom, pastor Gilberto, bom dia. Mais eu vou ter uma entrega a esse Deus. Porque o Espírito, ele sempre vai nos conduzir a Jesus, né? E Jesus sempre vai nos levar a Deus. É uma forma de caminhada no Senhor. Então, o espírito de conhecimento, ele vem para que eu entre numa aliança mais profunda do Senhor. Vamos lá, irmãos, como olhar isso para o dia a dia? No decorrer dessa ministração, a gente vai ler vários textos, mas como olhar isso no dia a dia? Vamos lá, acontece uma coisa sobreveio uma dificuldade aí, sobre mim, sobre você, uma dificuldade financeira, ou acontece uma questão de enfermidade, aquela coisa que nos assola de uma hora para outra. Como fica o nosso coração? Vamos lá, vamos ser sinceros conosco mesmo. Automaticamente, queridos, a nossa alma entra em aflição. É assim ou não é? Como é que vai ser isso aqui? Meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou conseguir sair disso aqui? A nossa alma entra em aflição. E por que que a nossa alma entra em aflição, queridos? Se de fato nós conhecêssemos o Senhor e soubéssemos
confiássemos que Ele está agindo ali, que Ele não vai nos desamparar, não teria motivo da nossa alma entrar em aflição. Nós entramos em aflição porque nós entramos em ambientes desconhecidos. E dentro desse ambiente desconhecido, nós não temos firmeza, nós não sabemos como andar, nós não sabemos como nos mover. Mas a questão não é não saber como nos mover dentro daquele ambiente. A questão é, eu não confio que o Senhor pode me guiar dentro daquele lugar. Por quê, queridos? Porque eu não conheço o Senhor. De fato, o meu conhecimento acerca do Senhor, ele é muito limitado. E daí, queridos, eu estudando e orando, e eu vi a importância do conhecimento, porque no conhecimento há vida e a morte. No conhecimento, eu posso estar aprisionado ou eu posso ser liberto. Vamos lá. O pastor Marcelo falou ontem, né, sobre a primeira menção, que está relacionado à árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento estava no jardim. Ela estava à disposição. E a decisão do homem poderia gerar vida ou morte. E ele escolheu a morte. Não foi um conhecimento para a vida. Isso mostra, queridos, que às vezes nós buscamos tanto tipo de conhecimento e nem todo conhecimento vai gerar vida em nós. Vou dar um exemplo, né? A gente está aqui vivendo tempos e estações, dentro de uma festa do Senhor, a contagem do homem. Algo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas quantas pessoas pegaram conhecimentos errados acerca disso e estão caminhando em caminhos de morte, espiritualmente falando? Porque entraram em coisas que não eram para entrar. E vamos lá. Quantos de nós, se eu pedir para levantar a mão, vai ser. A maioria vai levantar, eu tenho certeza disso. Quantos de nós não queremos. A gente não quer o conhecimento básico, a gente quer o conhecimento do sobrenatural. Como que é o portal? Como que eu entro no portal? É possível isso, aquilo? Como que eu faço isso? Como que eu... A gente quer ou não quer, irmãos? Fala a verdade. A gente quer esses conhecimentos sobrenaturais. Mas esses conhecimentos têm muita probabilidade de nos levar para a morte. Por quê? Porque tem conhecimentos que o Senhor vai revelar aqui na terra, tem coisas que pertencem somente a Deus. E cabe a nós buscarmos o conhecimento que nós precisamos aqui para a terra, irmãos. Aquilo que não é para nós, não cabe a nós. Entende? Nós precisamos caminhar. A gente não conhece nem o básico ainda. Sabe? Eu vejo Davi falando, olha, o Senhor me cerca por detrás e por diante, tal conhecimento é grandioso demais para mim. Olha só como as coisas básicas a gente não conhece. Vamos lá. A gente sabe que Deus, ele é onisciente, por exemplo, ele sabe de todas as coisas. Mas para pensar que Deus sabe de todas as coisas, a nossa mente dá uma bugada. Porque, de fato, a gente não consegue entender o que é um ser que conhece todas as coisas. Como assim conhece tudo? Passado, presente, futuro, todo mundo, todos os universos, todo o planeta, tudo, ele conhece tudo. Como assim? Chama cada estrela pelo nome? Sabe quantos fios de cabelo eu tenho e você tem? E não erra. A Andréia tem tantos, o pastor Gilberto tem tantos. Não erra, ele sabe exatamente. São conhecimentos que a nossa mente não pode alcançar. Mas no conhecimento, queridos, existe essa fonte de vida ou de morte. Por quê? Daí eu volto para o começo da ministração. Se eu estou num ambiente que me tomou de assombro, e eu conheço o Senhor,
esse conhecimento, ele vai me conduzir à vida. Por quê? Porque a minha alma, ela pode dar uma uau, mas rapidamente a gente consegue ministrar sobre a alma e falar: te acalma, Deus está no controle disso aqui. Essa situação é dolorida, sim, ela é preocupante, sim, mas o Senhor não perdeu o controle da minha vida. Mas ela pode me levar para atmosferas de fazer tudo, de buscar conhecimentos porque eu preciso resolver. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho me impede de acreditar que Deus tem todo o controle. Então, se Deus permitiu isso aqui, é porque Ele não quer fazer, então eu mesmo faço. Eu mesmo vou resolver essa situação. Eu mesmo vou dar conta disso aqui. Eu quero ler alguns textos com vocês. Eu estou falando sobre um nível de confiança, porque o conhecimento, ele vai me levar à confiança, queridos. É necessário que o conhecimento me leve à confiança, porque senão eu estou, como diz o apóstolo, me tornando um obeso espiritual, e eu quero te dizer que a obesidade, ela mata. Porque a gente pensa assim, tô só me enchendo, eu preciso me esvaziar. Mas a gente já pensa, eu preciso me esvaziar para me encher de novo. Não, queridos, o conhecimento, essas buscas que tudo isso aqui que nós estamos vivendo em todo esse tempo são níveis extravagantes de conhecimento, mas eles precisam me levar a atitudes e não ao intelecto. Eles precisam me levar a níveis de caminhada e não a isso aqui eu sei. Tá, você sabe, ok, legal você saber. Mas o que você tem feito com esse conhecimento? Não, eu tenho falado disso para outras pessoas. Não, eu não estou perguntando para quem você tem falado. Eu estou perguntando o que esse conhecimento tem feito na sua vida. Porque o conhecimento precisa gerar vida em nós. No Salmo 119, versículo 66, diz assim: ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois creio, pois confio nos teus mandamentos. Então, o salmista está dizendo assim: olha, Senhor, o Senhor pode me ensinar, o Senhor pode acrescentar em mim. O Senhor pode acrescentar em mim bom juízo, o Senhor pode acrescentar em mim conhecimento, porque eu confio nos teus mandamentos. Eu confio. Os teus mandamentos, para mim, é uma zona de segurança. Não é uma zona de conforto. É uma zona de segurança. Aqui eu me sinto seguro. Aqui eu sei que eu posso atuar, que eu posso fazer, que eu estou dentro da proteção do Senhor. Então, o Senhor pode acrescentar na minha vida. Sabe? É como, irmão, se eu dissesse ao Senhor, olha, Senhor, nesse quesito aqui, nessa questão aqui, eu sou digno de confiança. O Senhor pode me dar conhecimento, porque o conhecimento que o Senhor me der não vai me conduzir à obesidade. O conhecimento que o Senhor der será agente transformador da minha vida e será agente transformador de outras vidas. Em Provérbios 12, versículo 1, diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Queridos, aquele que aceita ser corrigido, aquele que não emburra quando ele é corrigido, aquele que, quando é disciplinado, ele cresce, ele avança, ele se torna uma pessoa de uma aliança ainda mais estreita, mais junta. Eu não estou falando de crianças, amém, queridos? Eu estou falando da gente. Eu estou falando quando o nosso pastor nos corrige, quando o marido corrige, quando os pais corrigem, dentro do temor do Senhor. Aquele que ama e fala, nossa, Deus, obrigada por esse... deixa eu ver o que o pastor Wesley está falando aqui. Obrigado por essa correção. Amém, pastor. Pastor, eu vi sua mensagem, tá? Quando terminar aqui, eu vou tentar resolver aquele BO. Eu estava andando em caminhos errados. Eu estava achando que eu estava certa, mas
Eu louvo a Deus porque alguém me corrigiu, porque a correção nos coloca novamente no caminho alinhado. Então eu amo essa disciplina, eu amo essa correção, porque eu entendo que a correção me alinha, me conserta. A correção me mantém no caminho. Então, se eu amo a disciplina, eu amo o conhecimento. Porque na disciplina existe liberação de conhecimento. Olha, não ande por aqui, porque esse caminho está errado, ele vai te conduzir a tal lugar. Não é aqui, é aqui, ó. Aqui é o caminho correto. Então, essa disciplina trouxe sobre mim um novo nível de conhecimento. Então, eu me torno uma pessoa apta para receber mais conhecimento. Porque eu não briguei, queridos, com a disciplina. Tem gente, queridos, que não, ele não esbraveja, ele não briga, mas dentro dele, ele entra numa guerra porque ele não podia ser corrigido. Quem fulano pensa que é para falar assim comigo? E eu não estou falando, queridos, de abusos de autoridade, tá? Não estou falando disso. Não estou falando dessas questões de pega o microfone, expõe, não estou falando disso. Eu estou falando de alinhamento. Estou falando de coisa de gente madura, bem? De coisa de gente grande. Mas mesmo sendo coisas de gente madura, tem pessoas que não conseguem se colocar nesse lugar. Como que essa pessoa vai ter conhecimento? Para onde esse conhecimento vai levar essa pessoa? Se o coração dela é obstinado por ela mesma. É, exatamente, Alba. Provérbios 13:16 diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Queridos, o homem prudente, o que é o homem prudente? É um homem que pensa antes de fazer, irmãos. Ele não é tomado pelas emoções momentâneas. Ontem eu até ministrei, falando acerca de 2 Coríntios, sobre a natureza carnal que está ligada à questão animal, dos instintos, que é errado. Que age no impulso, porque precisa se defender. O homem prudente, ele age no conhecimento, ele esfria a cabeça, ele sabe que no momento das emoções afloradas, ele não pode tomar decisão. Deixa eu ver aqui. A teimosia é ligada à obstinação. Respondendo aqui, me perguntaram como que a gente discerne entre teimosia e perseverança. A teimosia, ela está ligada à obstinação. Eu vou fazer isso aqui. Queridos, e daí eu já confesso que hoje é uma luta mais fraca na minha vida, mas ainda é uma luta. De quando começo a fazer um negócio, eu vou, né? Então, ainda é uma luta. Uma luta mais fraca, mas ainda é. Mas a teimosia, ela tá ligada a isso. Se eu comecei, eu vou fazer. E não tem nada a ver com o princípio da palavra, porque a palavra diz sim, sim, não, não. Aquilo que começa tem que ser feito, aquele que coloca a mão na obra não olha para trás. Não tem nada a ver com isso, queridos. É uma questão do coração mesmo. E daí acaba estando ligado com níveis de orgulho, né? A perseverança, não. Exatamente, pastor Leandro, exatamente. Colérico só Jesus na causa. A perseverança, não. A perseverança são situações que eu sei que Deus me colocou e de mim mesmo talvez eu até desistisse. Mas como eu sei que Deus está ali, foi uma direção do Senhor, eu permaneço. Eu prossigo perseverando para o meu chamado, eu prossigo. Vai ter momentos que eu quero desistir, eu quero parar. O que tem o coração obstinado, ele não quer parar. Ele quer ir, ele quer provar que ele consegue fazer. Mas vamos voltar aqui no conhecimento. Eu separei alguns textos aqui, queridos, acerca do conhecimento. Para que serve o conhecimento? Amém, Renata. Para que serve o conhecimento? Para eu conhecer. Não, queridos, o conhecimento tem um fundamento. Tudo na Bíblia tem um princípio, amém? Nunca se esqueça disso. Tudo na Bíblia tem um princípio por trás disso. Então, Filipenses 1, do 9 ao 11, diz assim:
Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção e discernimento, né? Para discernirem o que é melhor. Para que aumentar em conhecimento e ter discernimento? A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Então, o conhecimento, ele vai andar junto com o discernimento, ele vai andar junto com a sabedoria, e ele tem um propósito, me manter puro, me manter irrepreensível, caminhando, aguardando a vinda de Cristo. Porque, queridos, o conhecimento, ele vai me impedir de cair nessas questões do coração, de cair nos enganos, de cair nos sofismas, de cair nas heresias. É uma blindagem. É como se ele fosse uma parte da armadura. Ele vai falar: opa, isso aqui não vem de Deus, não. Essa palavra não é do Senhor. Não, eu não vou praticar isso aqui. Porque, vamos lá, queridos, a gente falou do temor, né? E o temor, ele tá muito ligado a, a eu ter esse respeito ao Senhor, esse amor ao Senhor e não querer pecar. Mas tem coisas que não é pecado. Isso não quer dizer que é para eu fazer. Parece difícil entender, né? Mas, por exemplo, o Senhor me chamou para algumas coisas relacionadas à alimentação. Hoje tem várias coisas que eu não como. E daí algumas pessoas vão dizer assim, mas isso aqui não é pecado, então, mas para mim não convém. O Senhor me chamou para outro nível. E daí o conhecimento daquilo que o Senhor me chamou para ser e para fazer vai me conservar irrepreensível, aguardando a vinda de Cristo. Vai me tirar dessas oscilações, sabe? Um fala, não é pecado, então eu vou comer de novo. Não, olha, mas o Senhor te chamou para isso. Não, então eu vou parar de comer. Sabe, pessoas que não têm perseverança, não têm firmeza na caminhada? As festas bíblicas. Não, isso aí é judaísmo, então eu vou parar. Não, mas a Bíblia, não, então eu vou fazer. Entende? Eu não tenho firmeza na minha caminhada, porque eu não tenho conhecimento. Então, o conhecimento, esse discernimento vai me fazer permanecer firme. Não tem constância, obrigada, Edna. Vai me fazer aguardar o Senhor dentro daquilo que o Senhor me propôs na minha caminhada. E dentro disso eu vou ter frutos de justiça. E esses frutos não vêm da carne, porque o texto diz assim, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo. Então esses frutos, eles não glorifica a mim mesmo, porque ele vai glorificar ao Senhor. E isso, queridos, vem através do conhecimento. Em 2 Coríntios 10:5 diz assim, destruindo os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, queridos, as trevas, ela vai usar conhecimento, ela vai usar argumentos que são níveis de conhecimento maligno para paralisar o conhecimento de Deus na minha vida e na sua vida. Como que nós vemos isso? Nós vemos isso quando Jesus é tentado. O que Satanás veio falando sobre Jesus? Bases de conhecimento da palavra. Sabe? Ué, mas calma lá, o Senhor também disse que ele daria ordem aos seus anjos. Entende? Então, Satanás ele vai vir com conhecimento, e às vezes a gente pensa que esses ataques malignos, né, que as trevas vão usar de conhecimento, são mentiras, e nem sempre é. Mas às vezes é um conhecimento que não cabe naquele lugar. E por isso que o conhecimento tem que estar carregado de discernimento. Não, calma lá, o Senhor realmente disse. Isso aqui realmente está dito. Mas o Senhor também falou acerca da humildade, acerca da segurança nele. O Senhor também falou que eu não podia fazer isso. Entende, queridos? O que acontece conosco? Por falta de conhecimento dos princípios da palavra, a gente anda em muitos sopros. Não, mas isso aqui é Bíblia, então é Deus falando. Não, queridos, Satanás tentou Jesus com a Bíblia. Não era Deus falando.
Vocês estão entendendo como que o conhecimento pode nos conduzir à vida e à morte, se eu não estiver firmado e fundamentado naquilo que o Senhor tem bradado, e para situações específicas, queridos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando meu pai morreu. Meu pai morreu tem 4 anos, 5 anos, não sei. E antes do meu pai falecer, eu estava orando, 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 buscando o Senhor, e o Senhor havia me dado uma palavra. Porque havia aparecido um nódulo na costela do meu pai, e eu na hora, eu falei, isso é metástase. Ele tinha um pequeno câncer de bexiga, mas ele não morreu de câncer. E quando apareceu aquele nódulo bem grande na ponta da costela, assim, eu falei, isso é metástase, e eu fiquei desesperado, irmãos. Ó, a falta de conhecimento. Porque, na verdade, eu tinha medo dos médicos mandarem meu pai para morrer em casa, sabe? E aquele sofrimento todo. E eu falava assim, Deus, eu não tô pronta para isso. Não permita, Senhor, não permita. Eu não tô pronta para ver meu pai definhando dessa forma. Eu não tenho estrutura para isso. E o Senhor me deu uma palavra que que era uma doença, que ele seria curado, mas que ele morreria. Parece confuso, né? O que eu pensei, irmãos? Porque daí a gente cria, dentro da palavra de Deus, a gente cria as nossas expectativas. É assim ou não é, irmãos? E daí, às vezes, a gente se fere porque a gente fala assim, Deus não cumpriu a palavra. Não, Deus cumpriu. Deus não cumpriu a minha expectativa. E eu mergulhei nessa palavra. Por quê? Porque eu pensei assim, glória a Deus, meu pai vai ser curado, a gente vai ter mais um tempo com ele. E ele vai morrer, normal, todo mundo vai morrer. Glória a Deus. E meu pai foi arruinando. Foi colocado na UTI. E um dia, o médico falando comigo, com a minha mãe, e eles falaram assim, olha, se seu pai sair dessa situação, a gente vai estudar o seu pai. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente conseguiu levar ele para fazer uma tomografia e aquele nódulo desapareceu, não tem mais. Nós acreditávamos que era metástase, fizemos tomografia do corpo todo, não tem nada. Eu falei, uau, Deus curou meu pai. Dentro da UTI, queridos, um idoso, dentro da UTI o Senhor curou. Glória a Deus. Mas meu pai não estava melhorando. Passou-se alguns dias, o ambiente de UTI é terrível, queridos. Cada vez que você escuta o seu nome no ambiente de UTI, você quase vomita o coração. É um negócio terrível. E, e os médicos nos chamaram. E quando eu vi, assim, assistente social, psicólogo, eu falei, ixi, deu ruim. Não falaram nada, queridos. Nos levaram para perto do meu pai e começaram a desligar os aparelhos. E eu fiquei desesperada. Naquele momento, eu comecei a orar, 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 dando ordem contra a morte. E eu vi, queridos, eu nunca vi o poder da oração como eu vi naquele dia. Porque quando eu comecei a orar, repreendendo o espírito de morte, os aparelhos começaram a subir. E o Senhor falou comigo: para, chegou a hora. E eu parei de orar. E com 5 segundos, meu pai morreu. O que isso tem a ver com conhecimento? Se eu não conheço o Senhor, queridos, eu ia continuar na guerra. Daí eu poderia dizer, mas eu tinha uma palavra. Então, mas a palavra é que Deus ia curar ele daquela metástase, ele ia morrer. E aconteceu exatamente assim. Então, o conhecimento, ele nos prepara, ele nos sustenta, mas as trevas, queridos, sempre vai atuar dentro disso, para que a gente se fira com o Senhor. Porque vocês pensam que eu não ouvi palavras dizendo assim, ué, mas o Senhor não falou com você? O Senhor não tinha falado que ia curar? Falei, então, mas ia curar e ele ia morrer. O Senhor não me falou o tempo. A palavra do Senhor foi cumprida na íntegra. E daí, queridos, dentro desse conhecimento é uma guerra, porque daí eu preciso aplicar o conhecimento para proteger o meu coração. E o conhecimento é uma couraça que nos protege. Vamos lá.
Oséias 4:6, né? Um versículo tão conhecido diz: meu povo foi destruído por quê, irmãos? Porque falta conhecimento. Mas daí a gente para nessa parte. Mas a continuidade do texto é: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês. Queridos, a falta de conhecimento nos conduz à destruição. E o rejeitar o conhecimento nos coloca num caminho a sermos rejeitados por Deus. Só que o conhecimento, irmãos, não é algo mágico. Que eu estou deitada, tranquilamente, orando, e o Senhor, com o Espírito Santo, me toma e eu sou cheio de conhecimento. Não funciona assim, queridos. O conhecimento vem dentro de uma busca da palavra, um aprofundar. Não vem acerca, queridos, de eu pegar a Bíblia e falar assim: já li a Bíblia 555 vezes. Ok. E quanto dessa Bíblia é verdade em você? Não, eu sou cheio de conhecimento. Não é isso que o Senhor está falando, queridos. É você mergulhar. É você olhar para a Bíblia como um espelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, isso aqui eu não pratico. Senhor, tem misericórdia, o Senhor manda não fazer isso aqui eu faço. O conhecimento, queridos, precisa me levar a ser um com a palavra, a estar alinhado com a palavra. Se a palavra diz sim, é sim. Se a palavra diz não, é não. Sabe? É não procurar brechas na lei de Deus para satisfazer a nossa carnalidade. Mas a Bíblia não diz que isso é pecado. Queridos, uma vez, eu estava com a minha tia. Minha tia, não vou falar não qual a igreja, mas eu estava com a minha tia mora em São Paulo. E, irmãos, em nome de Jesus, assim, guarde seu coração porque eu vou falar, tá? E a igreja que minha tia congrega pode beber cerveja. E ela foi beber uma cerveja. E eu olhei e falei: tia, eu não tô acreditando. Ela falou assim: a Bíblia não diz que é pecado. Eu falei: mas a Bíblia diz que se seu irmão se escandaliza, não é para você fazer. Eu já quero dizer que eu tô escandalizada. E daí ela deu uma travada, deixou o copinho de lado. Entende, irmãos? Ok, tem coisas que a Bíblia não diz, mas que não condiz a um cristão praticar. Roupa. A Bíblia não estabelece tamanho de roupa. E nem se a roupa é agrudada ou solta. Mas não condiz. Então, o conhecimento, ele precisa me levar a andar alinhado com a palavra. E o conhecimento, queridos, é um caminho de morte para a carne. É um caminho de morte para a nossa natureza carnal. E daí tem muitas pessoas que eu vejo assim: nossa, fulano tem tanto conhecimento, por que eu não tenho? Por que eu não consigo alcançar isso? Porque às vezes, queridos, o pouco conhecimento que o Senhor tem te dado, você não pratica. Você não aplica, para que o Senhor vai dar mais? Sabe, às vezes o pouco conhecimento, às vezes o Senhor libera uma palavra, dá uma direção, e você fala: não, isso aqui eu não vou fazer, não, isso aqui não é de Deus. Mas não é que você não acredita que não seja de Deus, é que você não quer matar a carnalidade. Para que o Senhor vai dar mais? Entende, irmãos? Então, o conhecimento, conhecereis a verdade. E essa verdade vai nos pôr em liberdade.
Quando que essa liberdade vai nos pôr em liberdade? Gostou, né, Alba? São os conhecimentos do momento que o Senhor libera, né? Quando que essa verdade vai nos pôr em liberdade? Quando essa verdade é verdade em mim. Não é somente um conhecimento teórico de um crente obeso. É um conhecimento prático de um crente malhado nos seus músculos espirituais. Que nesse dia, queridos, que nessa semana, né, haja um mover dessa face do espírito de conhecimento sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Liberando sobre nós, queridos, estratégias, ativando aquilo que nós já buscamos de conhecimento, mas que estão ocultos dentro de nós, dentro das nossas emoções, dentro da nossa alma. Que esses conhecimentos saltem para fora, trazendo vida, colocando pessoas em liberdade, trazendo estratégias, trazendo manifestações de poder, trazendo sabedoria. Porque o conhecimento, ele é uma base que você pode fazer uma construção sólida. O conhecimento da verdade é uma base que pode se fazer uma construção sólida. Que haja no seu coração, em nome de Jesus eu declaro isso, que haja no seu coração um desejo ardente de buscar conhecimento verdadeiro, da fonte verdadeira que é o Senhor. E que haja no seu coração disposição para caminhar dentro desse conhecimento. Desejo verdadeiro de caminhar dentro desse conhecimento. Que o conhecimento que for liberado sobre a sua vida através da sua busca não seja somente um conhecimento para você mostrar que sabe, mas que seja um conhecimento que vai trazer liberdade para a sua vida e vai conduzir outras pessoas a esse mesmo caminho, a andar em liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento é a chave que abre cadeias. Por isso que tem coisas, queridos, que nós precisamos comprar, porque são coisas muito profundas. Invista em conhecimento, queridos. Invista em conhecimento verdadeiro, puro. Como saber? Todo conhecimento verdadeiro e puro ele está embasado na palavra e não em trechos esporádicos, desligados, desconectados. Ele está fundamentado. Busque conhecimento, porque daí sim, no momento certo, quando você precisar, o Espírito Santo vem, traz aquele conhecimento, e aquele conhecimento se torna uma arma poderosa para trazer conselho, para trazer fortaleza na vida da sua pessoa e de outras pessoas, para gerar temor. Esse conhecimento vai trazer sustento sobre a sua caminhada. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Que você seja cheio, revestido, guardado. Que a sua mente seja guardada dentro do conhecimento do Senhor. Que, como diz aqui em 2 Coríntios, que as armas do Senhor venha para destruir todos os argumentos das trevas. E que todo conhecimento que vem da parte do Senhor seja levado cativo, guardado, escondido dentro de você e não se perca em nome de Jesus. E que você seja uma base firme, sólida, como diz o texto que nós lemos em Filipenses, sendo guardado, conservado, aguardando, irrepreensível, aguardando a volta do Messias. Que o Senhor te abençoe, queridos, poderosamente. E a gente volta amanhã, amém? Para continuar essa contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.